minha entrevistada entrou num palco de teatro pela primeira vez dentro da barriga de sua mãe e nunca mais quis sair de lá. De lá, palco, não da barriga da mãe. Nem o teatro jamais a dispensou. Tem voz e pernas privilegiadas, porque é das raríssimas atrizes brasileiras que cantam e dançam. Ela é muito família, tanto é que já botou marido, sobrinha, irmã, mãe, filho e filha em vários e diferentes espetáculos junto com ela. Já apanhou em cena também, isso na época da ditadura militar. Em cinema já fez os americanos refletirem e se emocionarem de tal forma que levou um prêmio máximo e olha que o papel principal nem era dela. Já fez grandes papéis na televisão, mas andou reclamando de esquecimento nos últimos tempos. Aos 55 anos, disciplinada, rigorosa e única, está mais bela do que nunca, amando e sendo amada e vivendo uma prostituta de Nelson Rodrigues. Uma das poucas unanimidades nacionais, Marília Pêra está aqui de frente comigo, bonita que se anda. É melhor ser loira que morena? Eu acho que para tela é melhor ser loira. E na vida, tem uma diferença? Na vida eu gosto de ficar mudando, eu gosto de ter cabelo preto. Antigamente eu gostava de ter o cabelo bem preto e a pele bem clara. Época de balé eu achava bonito isso, a pele muito clara e o cabelo escuro. Mas para tela, eu tenho impressão, porque eu tenho nariz grande, boca grande, olho grande, a tela, o cabelo clarinho, e às vezes eu coloco uma lente para tirar um pouquinho o escuro demais do olho, dá uma amenizada nas feições, acho que melhora. Mas eu achei que tivesse a ver com a vida real também. Porque você anda tão bonita, tão... Te vi no Prêmio Sharp, deslumbrantemente bonita, tão leve e fagueira. E eu fiquei pensando se é verdade que as loiras se divertem mais. As loiras se divertem mais, Gabi? Tô perguntando. Eu tô perguntando. Eu sempre me diverti muito na vida. Não Mas sei, eu não conheço o outro lado, quer dizer, eu nunca fui morena, não sei. E você nunca foi morena? Não, eu já fui parar no analista uma vez dizendo que eu queria ser morena. Porque eu achava que as morenas eram mais centradas, mais equilibradas, porque a gente vive num país de morenos. É verdade. Ele me mandou ir pra casa e pintar o cabelo. Claro. E você fez isso? Não. E você ia ficar linda de cabelo Mas preto. então, por isso que eu tô perguntando de verdade, se tem alguma coisa a ver com a alma, de repente, começar a botar loira. Ou se foi exigência do seu papel. Não, mas eu já tive cabelo loiro na época que eu fiz a Vida Escrachada, isso foi em 1970. Pois é. Eu já tive cabelo vermelho na Feiticeira. Vermelho, me lembro. Vermelho, loiro. E eu já pintei o cabelo de todas as maneiras. Mas ultimamente eu tava com ele castanho escuro. E como eu ia fazer a Geni, eu vi uma reportagem no Estadão que fizeram com uma foto minha e eles brincaram, desenharam um cabelo louro assim por cima. E eu até perguntei por que uma prostituta tem que ser loura? Porque tem isso, né, que a prostituta tem que ser loura. Eu não pensava em colocar louro, mas depois coloquei para brincar então disso. não é uma indicação do Nelson Rodrigues também, que essa prostituta fosse loira? Não há nenhuma indicação dele. É porque eu quis, assim, engraçado. E aí na vida real foi ficando. Você assim. usa em cena lente clara? Em cena eu estou usando a lente clara, mas em cena ninguém vê. Na tela A não ser você percebe? E os colegas. Fica um olho, assim, interessante com a lente, assim. Porque ela Você é bem neurótica, né? Eu gostei da cara. Ela é uma morta, Os colegas ficam assim, olhando para aquele E você olho. precisa desse tipo de reação desses colegas em cena para você também fluir bem, é isso? Eu gosto sempre de surpreender os colegas para o espetáculo não ficar todos os dias igual. Eu mudo a maquiagem, eu mudo o cabelo, eu mudo a lente, eu mudo a interpretação, eu mudo a pausa, para ficar vivo. Ficar vivo é um inferno também. Não é um inferno. Não, eu respeito muito. Eu sou muito educada em cena, modéstia à parte, mas presto muita atenção nos colegas. Mas a tendência é que a coisa comece a ficar como se fôssemos funcionários públicos, quando é um sucesso, está tudo certo, o espetáculo é bom, aquilo vai ficando meio acomodado. Modorrento. Eu detesto, acho que é um tédio. Então eu vivo sempre mudando a respiração, mudando o ritmo, até para obrigar mesmo as pessoas a estarem sempre acordadas. Fique atenta a isso, estejam alertas. Eu gosto disso, gosto muito. Eu gosto muito de quem brinca assim em cena o tempo todo. Eu acabei de dizer que você está amando e sendo amada, e eu sei que você foi casada por 25 anos, evidentemente dividindo esses 25 anos entre 4 casamentos, mas isso dá quase metade da sua vida. Mais tempo, eu fui casada há mais tempo. Eu me casei a primeira vez com 17 anos, né? E eu fiquei mais ou menos casada, mudando entre 3 homens, digamos, até 3 anos atrás.
até os 53. Eu fui muito tempo casada. Então você foi mais do que metade da sua vida casada? É, eu sou casadoira mesmo, né? E agora você acha que ainda está para casar ou não? Eu não sei bem o que é casar, quer dizer, eu não sabe, Marina? Não, assim... Você não sabe o que é estar solteira, é isso que você Talvez, mas, assim, casar, eu não pretendo, não penso nesse momento em ter uma casa, assim, junto, como aconteceu com o Nelsinho, primeiro com o Paulo, depois com o Nelsinho, depois com o Ricardo, montar uma casa, ter toda a família. Nelson Mota... Paulo César da Graça Mello, pai do Ricardo, Nelsinho Mota e o Ricardo Przemyslav. Né, que foram as pessoas com quem eu me casei. Eu não penso em... Você não foi casada com a Gildo Ribeiro? Não fui casada com a Gildo, fui namorada. Paulo Vilaça? Fui namorada do Paulo Vilaça. Mas sabe quando você monta a casa com uma pessoa? Né? Foi com Paulo, Ricardo e Nelsinho. Então, eu não penso assim em montar uma casa. Eu posso dizer que, no momento, eu estou casada com alguém. Mas casada, assim, no coração, no sentimento. Eu tenho essa pessoa na cabeça o tempo inteiro. Quer dizer, casamento, para você, é estar intimamente relacionado e fiel. E fiel, isso? Fiel. É centrada numa pessoa, numa outra pessoa. É, porque não consigo nem pensar em outra pessoa. Por isso, estou casada. Ele é mais jovem que você, isso já foi declarado, já foi lido, etc. e tal. E eu queria saber se essa diferença tem um peso específico na relação. Se tem momento em que você tem que explicar as coisas e se tem momentos em que ele tem que te explicar coisas que você não sabe não mais gosto muito ou de ainda. ficar expondo, assim, o Bruno ficar expondo, porque, né, a vida é dele, a gente tem uma vida pública e ele não tem. Mas eu poderia dizer assim, ele tem 34 anos, eu tenho 55. Ele é muito bem educado, assim, muito centrado, muito maduro. E eu posso até te dizer que eu estou aprendendo algumas coisas sobre educação com ele. Se alguém está educando alguém, eu acho que é ele que está me educando. Porque eu sou mais destrambelhada, assim. Ele é bem centrado, assim. É bastante... Talvez seja a pessoa mais madura que me cerca ultimamente. Então, não tenho muito para ensinar para ele. Seus filhos, hoje, Ricardo deve estar, o quê? Por volta de 36? 36. Ricardinho, mas aparenta 24, 23. E quando ele tinha 11, 12, ele aparentava menos. 2, 1. A Esperança tá o quê? Com 23. A Nina Morena, 17. Que são 3 idades bem distintas. Eles... hoje são aqueles filhos que se preocupam, dão conselhos. Qual é a relação dos seus filhos com você? É diferente, assim, um do outro. Na verdade, eu gosto muito de ouvir a opinião deles 3 e da Amora, né? Quer dizer, a Amora é a sobrinha. A Amora é a sobrinha. Filha de Sandra. De Sandra e Gonzaguinha, que eu considero um pouco filha também. E a filha mais velha do Nelsinho, a Joana Mota, que é filha do Nelsinho com a Mônica, porque eu vou casando e as crianças vão... Você vai agregando. Ficando, eu vou agregando. Eu adoro a Yara e a Júlia, que são filhas do Ricardo. E essas pessoas mais jovens que passaram ou estão na minha vida, eu gosto muito quando elas vão ao teatro e gosto muito quando elas não gostam de alguma coisa no espetáculo. Aliás, você tem essa mania, não é só com a sua família. Porque o dia que fui ver o seu espetáculo, você falava assim... Mas você gostou? E havia um tom de decepção, assim. Era uma coisa assim, porque todo mundo vem aqui, diz que gosta, diz que... Eu falei, se você quiser, eu posso falar mal, mano. Não, porque nós não fizemos ensaios abertos. O Moacir preferiu abrir aqui. Moacir Góes, o diretor. Moacir Góes, o diretor de Toda Nudez, será castigada, do Nelson Rodrigues. E, então, a gente não sabia bem, quer dizer, você foi logo no começo. Foi. Então, algumas pessoas chegavam e diziam, que maravilha, que ótimo, adorei. Outras pessoas falavam, não sei, mais ou menos. Não gostei, porque o Nelson permite que você tenha milhões de interpretações. E existem muitas pessoas ligadas à classe artística que têm o seu Nelson na cabeça. Para eles, Nelson é. E se o Nelson não for... Naquela imagem feita... Feita não sei onde, que cada um tem o seu Nelson. Então, algumas pessoas chegam e não gostam. Eu nunca me ofendo quando a crítica é boa, assim, para o bem. As meninas, às vezes, vêm e falam, tia, olha, você parece estar dizendo um livro, a Mora falou para mim. Ela disse isso? Não. Você não a estapeou? Absolutamente, eu vou pensar sobre isso. Tia, falta recheio de sentimento. Olha, é mesmo. Tal pedaço assim. Eu gosto muito de ouvir a crítica. E será que da família vem mais definitiva, porque te conhecem? Será? Pode ser. São muito delicadas. A Esperança é muito crítica. Ela é muito crítica. Ela foi ver o ensaio
no Rio. E ela tá em exercício para não ser tão crítica. Então, ela diz, mãe, então quero te dizer que você é maravilhosa sempre, que só te ver, que o teu sorriso, que eu choro quando o teu sorriso, ela primeiro... Mas, aí vem a roupa, não sei o que, blá, 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 e eu ouço tudo. Não é que eu vá mudar tudo o que as pessoas não gostam, mas eu vou fazendo uma média disso, daquilo e vou melhorando. Você falou de filhas falando com você, né? De sobrinha falando com você. E você já botou sua mãe no palco também. Com a sua mãe essa relação sempre foi assim, tão compreensiva? Quer dizer, de ambas as partes? Você sabe que não. Eu não sei nada, não. Não, mamãe e eu, a gente era assim, brigava uma com a outra. Mas você arriscava, por exemplo, criticar sua mãe em cena? Eu não arriscaria isso. A mamãe agora não tem trabalhado mais, mas eu já dizendo, no dirigi. passado, você arriscava criticá-la, não? Arriscava, assim, mas de outra forma. Eu não tinha essa abertura que as meninas têm comigo, né? Não tinha com ela essa abertura artística que as meninas têm comigo. E você acha que aí já vem a diferença de gerações? Quer dizer, ser mãe das suas filhas foi diferente de ser mãe da Marília? Eu acho que foi muito diferente. Eu acho que a vida para minha mãe foi muito mais difícil. Minha mãe deve ter sofrido muitíssimo para me criar, né? Eles levavam uma vida muito complicada mesmo, atores naquela época em que não havia televisão. Você imagina o que era ter que criar primeiro eu sozinha, depois eu e Sandra. A vida era muito difícil e a mamãe perdia muita paciência com a gente. Tinha mais é que perder mesmo. Eu acho que ela tinha razão. Hoje eu dou toda a razão para ela, mas houve uma época em que a gente se atritava. Dinorá. Dinorá maravilhosa. A mamãe está mais feliz do que nunca. Eu acho que faz um pouco parte da nossa família. Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais feliz. Tomara, né? Breque aqui e a gente faz um intervalo para voltar em seguida de frente com Marília Pêra. Até já. Me larga, Pichote, eu não quero. Tira essa boca suja de cima de mim! Eu não sou tua mãe, ouviu? Eu não sou tua mãe. De volta e de frente com Marília Pêra, aqui em dezembro de 82. Mais exatamente, Marília, quando você ensaiava a peça Adorável Júlia, numa entrevista ao Jornal do Brasil, decretou o seguinte: plástica é para atrizes que sempre cultivaram uma imagem de beleza e este não é meu caso. Eu também acho que você não precisa, mas você continua com esse raciocínio? Em 82 eu tinha 40... Eu tenho 55, tá dito. Você quer que eu faça essas contas? Se eu soubesse matemática, Marília, você não sabe, mudaria o mundo. 39 anos em 82. É uma época boa da gente dizer que não fará. Depois, quando você começa a ver uma coisinha ou outra, você, não, talvez eu faça um pouco. Então, eu fiz aqui eu já o pescoço. Isso. Não o pescoço. O contorno do rosto. Isso aqui só isso aqui. Isso tá ótimo. Eu fui a vários cirurgiões e eu não queria mexer em nada, não queria mexer em olho, nada. Eu só queria tirar um a mais que havia aqui. Aí o doutor Luiz Fernando da Costa foi o único que... Só fiz isso, já tem 2 anos e pouco. E fiquei muito contente, foi muito bom, foi muito bom. Ótima, você tá Marília de sempre, com um ar saudável, né? Eu não gosto da plástica que mutila a fisionomia da pessoa, né? Eu detesto quando o olho fica esquisito. Eu não mexo em olho, por exemplo, tenho medo de mexer em olho. Mas um tuck, eu sou a favor. Virei a favor com a idade, né, Gabi? A gente amadurece. Como é que foi a temporada paulista de Toda Nudez Será Castigada? Aliás, foi você quem teve a ideia de interpretar a prostituta Geni, que é uma mulher que seduz um homem puritano e depois é seduzida pelo seu filho ou não? Não, a ideia não foi minha. Quer dizer, o Moacir Góes, há quase 3 anos já, fez um contato comigo, ele queria fazer alguma coisa comigo, eu queria muito ter trabalhado com ele também. E nós ficamos lendo vários textos. O André Vale é que sugeriu Toda Nudez Será Castigada, do Nelson Rodrigues. Eu hesitei muito em fazer porque eu achava que eu não tinha mais idade para fazer a Geni. Porque eu imagino que aquela mulher tinha 30 e poucos anos,
né? Depois eles mesmos disseram, e eu hoje entendo o que é isso. Você não acha o palco generoso? Generoso, exatamente, foi isso que eu ia dizer. Eles me disseram, não tem importância, no palco não tem mesmo importância. Na tela é mais perigoso. Tanto que quando eu fico em cena lá fazendo a Geni, não me passa pela cabeça a idade que eu tenho. E você tinha nojo das varizes de tua mulher. Cala a boca! Ela não tinha as coxas separadas, hein, seu cão? Ai, meu Deus, que eu não aguento mais. E ela tomava banho de bacia, banho de assento antes de dormir. Fazia assim com a mão na água. E foi um sucesso absoluto a temporada paulista. O Teatro Alfa Real é um teatro deslumbrante, que só uma ida ao teatro, só para olhar o teatro já vale a pena. O texto do Nelson, o espetáculo do Moacir. Você gostou muito, Eu né? gostei Você muito. sabe. A crítica não morreu de amores. A crítica, eu fiquei atenta às críticas, porque assim como fico atenta às crianças, eu quero ver se algum crítico me diz alguma coisa importante para poder melhorar meu trabalho. É por isso que é bom você prestar atenção às críticas. As críticas foram diferentes umas das outras, assim. Umas diziam que faltava tragicidade, que principalmente, eu carregava muito no humor. Aí outro dizia que era muito trágico, que o Moacir tinha carregado muito na tragicidade, que faltava a comicidade do Nelson, que o Nelson não é um trágico, é um suburbano. Então elas foram controversas, sabe, assim, e não deu para aproveitar muito. Também se peca por maus pensamentos, viu, Carmosina? Para ser casta e virtuosa, não basta apenas ser virgem. Carmo, você ainda é virgem? Você está sendo uma prostituta agora. No filme Tieta, do Cacá Diegues, você fez a Perpétua, uma puritana ou falsa puritana. O que é moral para você, Marília Pêra? Você consegue distinguir o bem do mal? Quer dizer, você consegue fazer essa distinção em moldes tradicionais, vamos dizer? Você já teve coisas que achava que eram, como a plástica, que eram de um jeito e depois você resolveu que eram de outro? Eu mudo sempre. Talvez na essência eu tenha lá um lado meu que não mude, eu nem sei que lado seria esse, mas eu sou mutante, E eu acredito mesmo que o pecado mortal é aquele que te faz infeliz, entendeu? Se você faz uma maldade com alguém, isso vai te fazer infeliz, isso é ruim, isso é mal. Você não deve fazer, você não pode matar uma planta, sabe? Eu acho que isso é pecado mortal. Moral nesse nível, assim, no nível da felicidade. Eu acho que se você tem respeito pelo outro, eu cada vez me preocupo com isso, cada vez me preocupo mais com isso, de ser mais ética na vida, mais educada. Eu acho que eu já fui muito mal educada. Eu tenho um temperamento muito explosivo. Você né? sempre foi considerada uma pessoa de temperamento muito forte, mas eu achei que era só no trabalho. Mas assim, por exemplo, eu te vi aqui antes, assim, tal coisa, a luz, a maquiagem, isso é às vezes considerado mal. Eu vejo você fazendo isso e digo, que mulher bacana, que mulher profissional, entendeu? Mulher que sabe o que quer. Sim, isso é rigor. Isso é rigor. Com o que você usa para viver, você precisa disso para viver e para fazer bem feito, não? No trabalho, eu sou muito rigorosa. Então, as pessoas que não são, saem dizendo que eu sou difícil. Você já chegou, por exemplo, a jogar um copo de qualquer coisa na cara de alguém? Não, na cara absolutamente. Mas na direção, um copo não, um tênis, assim, na direção. Não era para pegar, mas era para levar aquele susto. Eventualmente, se pegasse. Não, mais para pegar. Você é uma pessoa que reza, você tem esse hábito em diferentes lugares. Mas, ao mesmo tempo, você diz que não tem uma religião definida. Dá para traduzir Deus de Marília Pêra, não? Deus? Eu não sei, eu não sei o que é Deus. Deus é uma energia, eu sou submissa a algo maior do que eu, porque eu não sei nada, né, Gabi? Eu não sei nada, eu sou muito ignorante. Então, eu acredito que tudo isso aqui, que em tudo isso aqui haja uma energia maior que nos harmonize de alguma forma. Então, eu sou humilde diante de algo que eu não sei o que é. Mas eu rezo em sinagoga, em respeito aos espíritos, à religião católica. Quer dizer, eu não tenho uma religião, eu fui criada na religião católica. Respeito todas. E agora eu leio muitos livros dos indianos, sabe? Os ritos tibetanos, eu ando mais por aí, o incenso, a meditação. Mas você tem feito uso disso tudo? Tenho feito uso. Os ritos tibetanos é uma coisa que eu faço há 3 anos já,
porque são exercícios para equilibrar chakra. O que são? Exercícios de meditação, de quê? A meditação é muito difícil, né? Você já tentou fazer? Mas nem tenho sabe, nem me passa pela cabeça, porque eu sei que não sou uma pessoa talhada para isso. Não, eu talvez não seja também, mas eu tento a meditação. Eu tento, às vezes consigo por alguns segundos meditar. Eu tenho uma coisa de, antes de dormir, por exemplo, eu uso uma coisa que já virou uma coisa tão automática que eu passo a achar que nem a religiosidade, nem a reflexão não é nada, mas senão um mantra. Eu fico repetindo sempre uma oração. Ave Maria, cheia de graça. Toda noite. Eu deito e eu começo. Até dormir eu fico nisso. Agora, isto é o quê? É uma religião introjetada? Eu não sei o que é. Mas é algo que te faz bem. Com certeza. Né? Então é bom, então é bem-vindo, não é? Eu penso assim, os ritos tibetanos, eu aprendi num livro chamado A Fonte da Juventude, são espécies de alongamentos que você faz. Eu acho que meu corpo melhorou, acho que minha pele melhorou, sabe assim? Eu faço todos os dias pela manhã. É a adorável Marília, com quem a gente continua de frente daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. De volta de frente com Marília Pêra e eu, assim como todo mundo, acabo cobrando de você, como cobro de uma porção de gente, a chamada carreira internacional. Você ganhou aquele prêmio com o Pichote, que eu citei na abertura, de melhor atriz do mundo. E aí depois você fez um filme com Mazursky. Com o Paul Morrissey. Paul Morrissey. Eles são próximos. Né? Eu falei Paul Mazursky, né? Não, Paul Morrissey. E depois disso, não sei o que aconteceu, quer dizer, não foi. Hoje vejo um monte de gente indo para Hollywood. Eu acho que quando a gente fala em carreira internacional, a gente está pensando em Hollywood que distribui isso para o mundo inteiro. Então vai o Antônio Bandeiras para lá, vai um monte de gente. Por que você não quis? Não é que eu não quis. Você tem que investir nisso. Quer dizer, na época que eu ganhei o prêmio do Pichote, eu deveria ter contratado um advogado lá e um agente. Eu não fiz isso. O Paul me chamou para fazer esse filme. Você não fez por quê? Por ignorância ou não? Eu não fiz porque, quando eu ganhei o prêmio, eu fui tão paparicada no Brasil, eu fiquei tão feliz aqui, que eu achei que não precisava sair daqui para mais lugar nenhum. E eu fiquei quieta. O Paul me chamou, eu fiz um filme lá, o Mixed Blood, eu fiz em inglês. Que você fazia a líder você era a líder do tráfico. Exatamente. Não era que lidava com garotos, era isso? Lidava, me lembro do filme. E era uma loucura falar em inglês. Foi uma loucura. Eu fui louca de ter feito aquele filme em inglês, porque todos os dias eu chorava. Porque ele mudava o roteiro no joelho a cada dia e eu tendo de decorar, porque você não tinha um inglês fluente para ficar improvisando. Eu ainda não tenho inglês fluente. Eu faço aula sem parar. Eu faço aula há 30 anos de inglês para ver se um dia eu aprendo. Eu vou fazer um filme agora da Ana Carolina sobre a vida de Sarah Bernhardt. É uma atriz francesa que faz a Sarah. E eu faço a criada da Sarah. Eu entro nos primeiros 5 ou 7 minutos do filme falando em francês, como atriz francesa. Eu estou desesperada, decorando em francês. É muito difícil o problema da língua. Para quem fala português, é diferente de você falar espanhol, sabe? Espanhol no mundo inteiro. Porque é diferente de você, quer dizer, você ter que se concentrar no que você está dizendo para falar a palavra certa e aí isso acaba separado da emoção, é isso? É muito difícil. Quer dizer, não sei se é por isso que a gente não vai. É difícil. É difícil para a Sônia Braga. A gente sabe o quanto é difícil para ela. Ela conseguiu de alguma forma. Mas o quanto a Sônia deve ter sofrido, né? Marília, você falou que vai fazer, então pelo jeito você vai fazer 7 minutos do filme da Ana Carolina. Da Ana Carolina. Você fez alguns minutos do filme Central do Brasil, que é essa beleza de filme. Te telefonei mesmo. Fernanda Montenegro ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim, o filme ganhou o melhor filme. E você... Eu telefonei para a Marília, vou dizer por quê. Porque ela tem uma entrada... Quantos minutos você tem no filme? Eu não sei, é muito pequenininho. É pequenininho, mas ela tem uma coisa extraordinária, que ela entra em cena e aí a gente não consegue despregar os olhos dela. Você sabe disso, não sabe? Não, eu não senti isso no filme, não. Eu adorei o filme, eu fui assistir o filme com o público comum. Eu adorei o filme, acho um filme extraordinário do Valtinho, acho a interpretação da Fernanda
maravilhosa também, do Matheus, o menino que faz o filho, que entra no final ali, Que é ótimo. o Otton. Eu achei todo mundo bem, mas eu acho que realmente o filme, a Fernanda e o menino, estão assim muito acima de todos nós outros. Mas você tem essa coisa, que quando você entra em cena, é de uma exuberância, uma coisa que prende. Alô? Irene, Oi, Dora, tá tudo bem? você despachou o dinheiro que eu te pedi? Ó, o dinheiro já está esperando por você aí, em Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus do quê? Não é da Lapa? Eu queria saber se você se considera uma carismática a despeito de todo o talento e todo o rigor e toda a disciplina. Não sei, a Esperança diz que eu tenho uma luz. Ela fala, mãe, você tem uma luz e quando você sorri eu marejo. Ela falou isso pra mim quando ela veio ver toda a nudez. Eu acho que eu tenho uma paixão. Isso que eu ouço a Nina falar, mãe, eu tenho uma paixão, eu gosto muito da minha profissão. E eu gosto muito de estar lá, de estar interpretando, de estar brincando. Eu acho que eu tenho alegria ao ser atriz, eu tenho ainda a alegria de uma criança diante de um brinquedo que ela desejou muito. Eu ainda guardo essa paixão que a minha filha de 17 tem. Talvez isso me torne carismática, talvez seja isso. Olha, não dá para falar da sua carreira sem lembrar da professora chata e rigorosa da peça Apareceu a Margarida. Você é capaz de repetir uma frase dela? Mas uma boa frase, um trechinho curto, vai. Eu acabei de fazer na SBAT agora, algumas semanas atrás, a leitura da Margarida e cheio, muita gente foi Então ver. diz. Matemático, você sabe fazer a conta de dividir? Quero assim, eu quero com aquela cara sua, aquela, Tá bom, Gabi. aquela coisa que você faz, que faz assim, vira outra mulher. Não, isso eu não sei fazer, eu não tenho essa técnica. Eu vi você fazendo isso em cena. Imagina. Você dizia uma coisa toda num português de Portugal, depois você virava de costas e voltava uma jovem falando português brasileiro. Isso é outra truque coisa. antigo do teatro português, né? Então aqui, o sério, aqui o riso. Dona Margarida diz, vocês sabem o que é conta de dividir? Dividir é cada um querer ficar com mais que o outro. É ótimo, né? Ótimo. Essas frases da Dona Margarida. Por falar em professora, está se falando muito em educação no país. A crise está brava. O Brasil se transformou no país, afinal, que você sonhava nos seus sonhos de juventude? É uma pergunta que estou fazendo para você. Sei. Não, eu acho que falta educação. Eu acho que falta educação, falta cultura. Mas, de qualquer maneira, eu percebo que, na minha área, por exemplo, o cinema tá renascendo, com certeza. O cinema, você vê muitos filmes bons. Eu tenho lido muitos roteiros bons. Tem um roteiro muito bom da Ana Penido sobre mulheres, que se chama Dedos Femininos nas Mãos de Deus. Bonito? É bonito. Eu tenho lido peças de teatro interessantes. Eu percebo que as pessoas têm conseguido, com mais alguma facilidade, patrocínios para isso, para aquilo. Eu acho que há um interesse do governo em patrocinar a cultura. Você continua insistindo em produção, em investir dinheiro e captar recursos para produzir? Eu parei de produzir. Há muito tempo eu não produzo. Pois é, por isso que eu queria saber se você voltou, se insiste ou não. Eu comecei a achar tão difícil arranjar dinheiro para produzir que não queria mais produzir. Então, eu tenho sido contratada. Eu fui contratada do Jorge Tacla para fazer masterclass, sou contratada do Moacir para fazer toda a nudez. Mas é engraçado que nos dois casos eu liguei pro Sérgio Mota. Falecido e Sérgio Mota, foi ministro. Tão gentil comigo e ele deu dinheiro para a viagem do Masterclass e ele deu dinheiro para o patrocínio de toda nudez com um telefonema meu, sabe? E você nem estava produzindo? E eu não estava produzindo. Eu fiquei animada, assim, de produzir agora. Eu estou pensando em formar um núcleo de produção. Fazer o quê? Tipo teatro de repertório? Tenho muita vontade de ter um núcleo de pessoas com quem eu me identifique. Sua mãe? Não, absolutamente. As crianças, sim, eventualmente, mas o núcleo seria... quer dizer, tem a minha advogada, a Andréia, que estaria ali na coisa jurídica, o Fábio Namatame, você conhece o Fábio Namatame? Claro que conheço. O Fábio Namatame na estreia de Toda Nudez. Fábio Namatame, o Fábio Namatame vai de cenário a figurino, passando maquiagem, por direção, cabelo, etc. Tudo. Direção de ator. Há uma semana de Toda Nudez, o Fábio veio e deu um jeito nas minhas roupas. Ele deu uma geral ali nas minhas roupas. É uma pessoa que eu sempre estou buscando. Eu tenho muita vontade de formar alguma coisa, um pequeno núcleo
com o Fábio, e dali ampliar para Elias Andreato, Cássio Escapim, assim, pessoas que têm isso que eu adoro, que é o rigor, a disciplina e o bom humor, a graça. Talvez eu venha a produzir de novo, a partir desse pequeno núcleo, mas não exclui as crianças, não. As crianças são muito talentosas. Eu adoro as crianças. E você é muito família, além do mais. Não, eu sou rigorosa. Marília, por que você não admite isso? Quer dizer, elas são talentosas, mas eu também quero ter todos os pintinhos ali em sabe volta. Que não é assim? Não por isso na minha casa, eu moro assim, e eu moro num andar que eu tranco e ninguém entra. Eu não tenho filho em volta todo o tempo. Eu gosto muito quando eles vão. Sabe, quando eles vão, quando eles trabalham. Quando eles partem, é isso? Quando eles partem, quando eles viajam, quando eles trabalham, A Esperança agora vai morar sozinha e Nelson e eu estamos dando força para ela ir, ela vai morar sozinha. Não sou agarrada assim com o filho, não. Eu acho eles talentosos mesmo. É melhor. Pausa aqui, a gente volta já de frente com Marília Pêra. De volta de frente com Marília Pêra. Recentemente, Marília, se falou muito dos 30 anos de maio de 68, né? Quando o mundo virou de ponta cabeça. Rebelião estudantil, os movimentos contra o governo militar aqui no Brasil, luta contra a censura. Eu citei na abertura que você apanhou em cena. Você foi detida, né? Quando você estava no Roda Viva. Quer dizer, primeiro nós fomos espancados pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Nós estávamos no camarim, após o espetáculo, eles invadiram, quebraram tudo. Eu levei uma pequena cacetada na perna, mas foi até leve. Mas uma camareira perdeu o neném, muita gente teve problema de pulmão por causa de pancada, né? E depois, sim, fui presa 2 vezes em consequência disso. Isso ficou em você até hoje ou é uma remota lembrança? Não, isso não pode ser uma remota lembrança, porque isso é sempre muito perguntado, mas isso é uma boa lembrança. Tudo que me acontece, eu aprendi isso, estou aprendendo isso. As piores coisas que me aconteçam, para mim, são sempre aprendizado. São pedras que eu precisei carregar e para me fazer feliz depois. Não fiquei com nenhum ressentimento, entendeu? Assim. Muito tempo depois, você deu uma declaração também emocionada, dizendo: eu estou com medo de tudo como há 20 anos. Isso porque você foi perseguida pela esquerda por parte da classe artística por ter apoiado a candidatura do Fernando Collor. Que medo era esse? E o que você acha da volta do ex-presidente ao cenário político? Isso eu não falo mais nesse assunto, eu não quero saber desse problema. Isso aí não é comigo, eu não quero saber. Mas na época eu fiquei com medo, porque eu achava que a esquerda era só formada por gente boa, solidária, só de pessoas humanas, entendeu? E aí, quando eu vi a esquerda se comportando igual à direita, aquilo foi uma revelação horrorosa para mim. Hoje eu entendo que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidades, defeitos, e que a coisa da grana, e que política envolve muito dinheiro, e que quando envolve muito dinheiro as pessoas ficam loucas e matam a mãe, né? Vendem a mãe, sei lá o quê. Eu entendo isso hoje, mas foi um susto. Quando eu vi a esquerda se comportando igual à direita, eu fiquei muito magoada. Mas hoje é um problema de poder mesmo. O ser humano, nós somos assim, né? Para esse ano você já tem candidato? Não, absolutamente. Não me vem com essa pergunta, que eu não abro meu voto nunca mais. Olha aqui, vamos voltar então para os palcos. Você tem uma das vozes mais bonitas do Brasil, você já gravou, eu acho, mais do que 10 discos entre compactos, trilhas sonoras, etc. Péssimos discos que vão ficar, quando eu morrer, vão ficar para o museu, mas eu não gravei ainda um disco bacana. Eu até gostaria muito de gravar um disco bom, porque sempre que eu gravo é assim, eu estou com a peça em cartaz, de quinta a domingo, aí gravo na segunda, na terça, na quarta, com a voz cansada, entendeu? E o disco sempre é esquisito. Uma curiosidade rápida, você morreu de vontade de cantar no Tieta? Não. Não deu? Eu não queria cantar em toda nudez. Aquela tem uma hora que eu fico em cima da cama e canto. Eu achei que foi você que quis muito. Absolutamente. Eu queria dançar na Geni. Aliás, você está dançando
Direitíssima, hein, Marília? Eu não queria dançar um tango, eu queria dançar um chorinho com Jaime Arocha, que entra 2 minutos e dança ali comigo. E eu não queria cantar, foi Marcos Ribas de Faria, que é a pessoa que fez a trilha sonora, e o Moacir que insistiram muito. Então eu canto lá, nosso amor, mas não... Por que aqui no Brasil é tão difícil a carreira atriz, cantora, ou bailarina, tudo junto, como a gente tem aos montes nos Estados Unidos, por exemplo? Tá melhor. Está muito melhor. Você já encontra várias atrizes, vários atores cantando bem. Acabei de ver um espetáculo no Rio de Janeiro, Somos Irmãs, que tem direção do Ney, Mato Grosso São e da pouco Cine. usados, quer dizer, há pouca oferta para esse tipo de trabalho. Não há musicais, claro, não há musicais. Nesse espetáculo, você tem ali a Sueli Franco, que canta muito bonito, a Cláudia Lira, que canta muito bonito, e a Cláudia Neto, que canta deslumbrante. As três cantam muitíssimo, muitíssimo bem. E já há alguns atores que cantam, isso é mais antigo. Dançar, a gente dança melhor. A gente não tinha o hábito de preparar a voz. Há uma outra coisa também que você pode, se você fica atenta, você percebe em todos os teatros, todas as peças que você for assistir, a maioria dos atores está rouca. Todo mundo Isso quer dizer o rouco. quê? Falta de preparo vocal. E gente que colocou mal a voz? Gente que coloca mal e diretores que ignoram, desconhecem esse problema. Os atores vão ficando todos com calos nas cordas vocais, conforme o tempo vai passando, e ninguém se lembra da Como é que você trata a sua vocal. garganta, por exemplo? Fonoaudiologia, aqui em São Paulo até Você faz recomendo sempre? Silvia Pinho, no Rio Maris Miller, que são pessoas que salvam as cordas vocais. Mas você diz fonoaudiologia, você faz, quer dizer, é uma coisa frequente Eu perdi na a sua voz vida? diariamente, Gabi. Eu entrava em cena na terça-feira, quando o espetáculo começava na terça. Na quinta eu estava com a voz velada. Eu já tive nódulos vários nas cordas vocais por ignorância. E até caí nas mãos do Dr. Paulo Pontes, que a Silvia Pinho trabalhava com ele, e ali fui aprendendo a desmanchar com a respiração. Faço aula de canto lírico com Caio Ferraz ou com a Vera do Canto e Melo. Quer dizer que respiração resolve qualquer respiração, problema? apoio abdominal. É tipo um milagre. É tipo um milagre tirar a tensão daqui. Os atores, em geral, tensionam aqui, espremem as cordas vocais e formam nódulos. Ninguém se preocupa com isso. Marília, você fez as pazes com a televisão? Aliás, você foi... nada Você... de mal com a não, estou televisão. dizendo, fez as pazes, eu coloquei mal. Você, aliás, andou recentemente contratada pelo SBT por um projeto que não saiu, não foi isso? A Pantera, foi adiado. Foi o melhor contrato que eu assinei na minha vida, que eu fiquei 1 ano contratada no SBT e não fiz nada. E aí você andou recentemente declarando que não te chamavam para papéis. Não andei recentemente, que é assim, você dá uma entrevista na imprensa escrita, né? Aí você fala, 1h30 você fala dos teus filhos, da tua carreira, da arte de interpretar, aí lá no final o repórter diz assim, e a novela? Ultimamente, aí você diz aquela frase e aquela frase vira a matéria, entendeu? Não foi isso, eu não estou magoada com o TV Globo. Não magoada, mas você não reclamou que não chamavam você? Não, foi uma coisa que eu comentei, que era difícil a negociação. Eu vou fazer a novela das 7, a próxima novela. Vai? Vou, que estreia em Da Globo? outubro. Terra do Sol. E o quê? É uma do comédia? Ricardo Linhares. Eu acho que pode ser Agnaldo Silva, Ricardo Linhares, direção do Marcos Paulo. E o que eu dizia nessa entrevista que você leu é que, às vezes, quando o diretor, Marcos Paulo, Daniel Filho, diretor de núcleo, eles querem você, aí não tem dúvida, a negociação é facilitada e você acaba assinando um contrato. Quando não há esse desejo, fica mais difícil. Você sabe disso. Não sei não sou atriz. Marília, se você fosse atriz em começo de carreira, você posaria nua para alguma revista masculina? Se eu tivesse um corpo lindo, eu posaria nua hoje. Você recebeu proposta para posar nua ao longo da sua carreira? Nunca? Ao longo da minha carreira, eu recebi uma vaga proposta há uns 15 anos atrás. De quê? Da Playboy? Mas assim, uma coisa assim, será que, quem sabe... E você teria topado se tivesse sido bem feita a proposta? Não, se eu tivesse um corpo lindo... Você tem um corpo ideal para fotografar, porque você é magérrima, com seios... não, é verdade. Você acha? Eu acho. Olha, que vão dizer alguma coisa da gente. Ô, Marília, você é magérrima. E para fotografar lindamente, quer dizer, quanto mais magra a mulher, mais o corpo fica sensacional. É tudo retocado, né?
tudo retocado quando precisa. Mas quando você é magérrima, é que você fotografa lindamente. Você pode ver que essas mulheronas das revistas, quando você chegar perto, são magérrimas. Essa modelo, Claudina Schiffer, é magérrima. Mas é linda, Pois né? é, e fotografam aquelas curvas, aquilo Não, se eu tudo. tivesse um corpo que eu achasse assim, que eu faço aula de dança diariamente na frente do espelho, nua. Então eu conheço perfeitamente. É mesmo? Faço Por que nua. você faz Para isso? trabalhar os locais que eu acho que são mais, que precisam mais de trabalho. Então eu conheço perfeitamente o meu corpo. Não é um corpo para ficar sendo mostrado por aí. No palco, na Geni, um pouco, um pedacinho de uma perna, um pedacinho de uma barriga, mas é coisa de atriz. Para posar nua numa revista que vendesse, ninguém ia comprar. Não tinha aí nenhum puritanismo. Não, isso Não? não. Não, O que estética ficou na mesmo. Marília do Rio Comprido? É Rio Comprido, né? É, Rio Comprido. Marilinha do Rio O Comprido. que ficou do Rio Comprido em você? Se o puritanismo não ficou? Mas é porque eu sou filha de artistas, né? Quer dizer, meu pai era muito puritano, mas era um ator. E sempre lidando com os atores, a gente tem que jogar fora isso do puritanismo do Rio Comprido. Mas eu acho que há uma timidez que eu, de vez em quando, eu fico ostra, que isso é bem do Rio Comprido, há uma tendência, há uma certa paranoia, que é a fofoca do Rio Comprido, assim. E é Marilinha, eu acho que na essência eu tenho uma delicadeza, uma fragilidade que é lá daquela menininha interior, você diz. que chorava 6 horas da tarde com a Ave Maria. Eu tenho uma tendência, assim, a uma melancolia que eu também quero jogar fora. Posso fazer uma pergunta super particular? Outra? Você fez isso até agora? Você ainda usa talco? Ah, eu sabia que você ia me mandar isso. Eu não uso mais talco. Era a única mulher que eu conhecia que usava talco de pegar esponja, esponja, e passar talco, que ela adorava. Por Deixei que você por sua parou? causa. No dia que você veio reclamar, você usa talco? Eu falei, é cafona, né? Você disse, não, resseca. Resseca, Aí eu parei. Uma outra coisa para terminar esse bloco. Você citou seu pai. Eu já vi você muito comovida várias vezes falando do seu pai. Que imagem é essa de pai que ficou para você? Ele, que foi o primeiro professor, né, de teatro, é a coisa de desatar nós. Eu fico vendo hoje um diretor diante de um ator com problemas e eu fico pensando no meu pai. Ah, se meu pai estivesse aqui, ele diria, faz não sei o quê, e desataria esse nó. Ele era um psicólogo muito bom enquanto ator de teatro, um pouco professor por experiência. E ele tinha um tipo de delicadeza comigo também. Nós éramos muito pobres, a vida era muito difícil, mas meu pai beijava minhas mãos, entendeu? Me tratava como se eu fosse uma daminha aos 4, 5 anos. Ele me filmou todo o tempo, desde pequenininha. Ele era muito amoroso comigo. Então, você tem uma relação assim com seu pai também? Tive também. Tive uma relação muito próxima. E essa coisa, quando você falou assim, meu pai dirigia, resolvia, e além do mais era pai, né? Chamava de minha filha, beijava. Foi exatamente em seguida você disse, beijava minha mão. É isso. Vamos fazer uma pausa aqui, voltar com bate-bola, jogo rápido. Até já. Bate-bola, jogo rápido com a estrela Marília Pêra. Eu me arrependi de ter feito o papel de... Nenhum papel que você tenha feito até hoje, você se tivesse parado ou parando depois e se concentrando, pensou, eu podia ter dispensado esse trabalho. No teatro, na televisão, no cinema? Onde foi? Não, é porque você aprende, né, no fracasso, ou no fracasso de público, ou no fracasso, na tua infelicidade por ter feito aquele papel, você aprende. Eu não consigo me arrepender de algo que tenha passado pela minha vida. Mas você se lembra do seu maior fracasso? Ou, nossa, é horrível falar assim, agora até doeu até no meu... fracasso. Doeu até no meu ouvido. Todos os seus fracassos. Doeu até no meu ouvido. Foi horrível isso, me desculpe. Você se lembra de algum fracasso? Eu me lembro de um período, talvez a gente já tenha falado sobre isso, é a primeira vez que eu fiz psicanálise. E que eu fui questionar isso de ser atriz, que é uma coisa que eu sou desde que nasci, porque eu nasci lá, né? E quando eu tinha 30, 31 anos, eu comecei a fazer psicanálise
E aí fiz 3 peças que não deram certo. Eu tinha vergonha de entrar em cena, eu me achava um bobo da corte, me achava ridícula, comecei a questionar tudo. Era um processo do começo da análise. Mas mesmo disso eu não me arrependo. Isso me ensinou muito e foi muito bom ter feito psicanálise. O homem ideal? O homem ideal? Não existe. O ideal? Não sei o que seria. O homem ideal é aquele que está me fazendo feliz. A mulher que eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser linda. Eu me odeio quando? Quando agrido alguém. Detesto. E isso acontece com frequência? Não, tá cada vez mais. Eu tô me educando. Tô cada vez. Quem é que chama, pede agressão de sua parte? Invasores. Pessoas invasoras que não têm respeito por mim. Meus filhos são para mim? São para mim, sei lá, cada vez que eu vejo meus filhos, o que eles são para mim? O amor, são a delicadeza, a generosidade, os bons sentimentos, meus filhos. Mesmo quando a gente se atrita, é sempre muito bom toda a relação com eles. Uma oração? Ave Maria é uma boa oração, é o teu mantra. Eu e o casamento somos? Somos velhos conhecidos. Eu defino a vida como? Como um privilégio. Um privilégio, é muito bom estar viva. E defino a verdade como? Pirandello. Assim é, se lhe parece. Cada um tem a sua, né? Quando eu descanso, eu faço? Quando eu descanso, eu viajo, eu durmo, eu faço amor, eu leio, eu vou ao cinema, eu ouço música, vou a um concerto, uma ópera, fico com os filhos. Eu sinto prazer em fazer escondido? Em fazer escondido? Prazer? Tem alguma coisa que você faça escondido que dê o maior prazer fazer? Ó? Um bombom, assim, escondido, né? Algo assim. Escondido da gente Da gente mesmo, né? Não se olha no espelho, come rapidinho. Nem eu posso ver isso. Mas você não pode comer bombom? Não, eu escondido uma vez ou outra, mas eu não. A gente não pode ficar comendo bombom, porque fica gorda. A gente não, né? A gente Não, aqui você pode menos que a gente aí, né, Não, Marília? a gente aqui também não pode, não. Marília Pêra por Marília Pêra. Marília Pêra, a última vez que você me perguntou isso, eu te respondi, eu vou melhorar. Agora é Marília Pêra por Marília Pêra. Eu acho que eu estou em exercício para melhorar sempre, para ser mais... Estou sempre com essa preocupação, que eu quero ser mais feliz e quero ser melhor para as pessoas à minha volta. Quando você disse assim, da última vez que você me perguntou, eu disse que eu ia melhorar, pensei se você responder, eu vou piorar. Não, pelo amor de Deus, não. Obrigada, Marília. Obrigada a você, adorei. Obrigado a vocês, até domingo que vem.